Olá, enigmáticos de todo o continente! Sejam bem-vindos ao canal. Vamos explorar 10 fatos sobre o incrível universo de The Witcher. Fato 1. Os primeiros bruxos. Antes de serem conhecidos como bruxos, os protetores originais da humanidade eram chamados de os Escolhidos. Eles eram um grupo seleto de guerreiros, escolhidos por suas habilidades excepcionais, que se dedicavam a proteger os humanos dos horrores que assolavam o continente. Porém, com o tempo, a crescente ameaça dos monstros exigiu que esses guerreiros se tornassem mais do que meros humanos. Foi então que a feiticeira Alzur, uma poderosa maga e alquimista, concebeu a ideia de transformar esses heróis em bruxos. Com a ajuda de outros feiticeiros, como Cosimo, Malaspina e Tissaia de Vries, Alzur desenvolveu o processo das ervas. O processo das ervas era um ritual misterioso e perigoso que envolvia o uso de poções alquímicas e magia para aprimorar os corpos dos candidatos, tornando-os mais resistentes e ágeis. Além disso, o processo também conferia habilidades sobre-humanas, como visão aprimorada no escuro e maior resistência a venenos. Apesar do sucesso do processo, nem todos os candidatos sobreviveram às mutações e às duras provações do ritual. Aqueles que superaram todas as adversidades se tornaram os primeiros bruxos do continente. Fato 2. O Lobo Branco. Geralt, o protagonista de The Witcher, é conhecido em todo o continente por seu apelido lendário, o Lobo Branco. Esse nome icônico surgiu devido à sua aparência marcante e sua reputação como um dos bruxos mais poderosos e temidos que já existiram. A história por trás do apelido remonta aos primeiros anos de Geralt como um bruxo em treinamento na Escola do Lobo. Quando ele passou pelo processo das ervas e sobreviveu às mutações, suas características mudaram significativamente. Seus cabelos, que antes eram escuros, adquiriram uma cor branca, uma característica incomum e distintiva entre os bruxos. Fato 3. O Código dos Bruxos. Os bruxos, como Geralt de Rivia, são guerreiros habilidosos e caçadores de monstros, mas eles seguem um conjunto estrito de princípios e limitações conhecido como o Código dos Bruxos. Esse código é a base moral e ética que orienta suas ações e os diferencia de meros mercenários. Neutralidade. O princípio mais fundamental do Código dos Bruxos é a neutralidade. Os bruxos não podem se envolver em política, disputas territoriais ou conflitos religiosos. Eles devem permanecer imparciais e focados em sua missão de proteger as pessoas contra ameaças sobrenaturais. Pagamento em moeda justa. Os bruxos têm direito a receber uma recompensa pelos serviços prestados, mas devem cobrar um valor justo e adequado pelo seu trabalho. Eles não devem explorar ou extorquir os necessitados. Monstros, não humanos. Os bruxos são caçadores de monstros, não caçadores de humanos. Eles não podem matar seres humanos, a menos que seja em legítima defesa. Discrição. Os bruxos devem agir com discrição e manter sua identidade em segredo. Eles não podem revelar sua verdadeira natureza e habilidades a pessoas comuns. Preparo adequado. Antes de aceitarem um contrato, os bruxos devem se preparar adequadamente, estudando o monstro em questão e reunindo as armas, poções e conhecimentos necessários para enfrentá-lo com segurança. Morte rápida e compassiva. Os bruxos devem tentar matar os monstros da forma mais rápida e compassiva possível, minimizando o sofrimento dos seres envolvidos. Obediência aos feiticeiros. Os bruxos estão sujeitos à jurisdição dos feiticeiros e às regras estabelecidas pelos círculos de feiticeiras. Eles devem cumprir suas ordens e respeitar suas decisões. Esses princípios são seguidos rigorosamente pelos bruxos e são parte integrante de sua cultura e tradição. Embora os bruxos sejam solitários por natureza, eles se unem em certas ocasiões para trocar informações e compartilhar conhecimentos sobre monstros e ameaças recentes. Ao aderir ao Código dos Bruxos, esses caçadores de monstros garantem que cumprirão sua missão de proteger os humanos contra as criaturas sobrenaturais, ao mesmo tempo em que preservam sua própria humanidade e integridade. Essa ética rígida e esses valores definem verdadeiramente o que significa ser um bruxo no mundo de The Witcher.
Fato 4. O herói desaparecido. Antes de Geralt se tornar uma figura lendária conhecida como o Lobo Branco, ele era referido em élfico antigo como Gwynbleidd, que significa lobo branco na língua dos elfos. Essa é uma das muitas lendas que cercam o nosso protagonista no universo de The Witcher. A história do Gwynbleidd remonta ao período em que Geralt ainda era jovem e começava sua jornada como bruxo. Naqueles tempos, ele ganhou grande destaque ao se envolver em vários eventos cruciais para o continente. Muitos elfos, em particular, testemunharam sua bravura e notável habilidade na caçada de monstros. Os elfos, conhecidos por sua longevidade e cultura rica, são guardiões das tradições antigas e histórias de tempos imemoriais. Eles consideram Gwynbleidd uma figura mítica, um herói que apareceu para protegê-los nos momentos mais sombrios. Conforme a lenda se espalhava, o nome Gwynbleidd se tornou sinônimo de esperança entre os elfos e até mesmo entre outros povos do continente. Contos épicos e cantos foram tecidos em torno de suas façanhas, e muitos acreditavam que ele era uma encarnação dos antigos espíritos da natureza. Fato 5. A conjunção das esferas. A conjunção das esferas é um dos eventos mais significativos e misteriosos no universo de The Witcher. Trata-se de um evento cósmico que ocorreu há milhares de anos e teve um impacto profundo no continente, moldando seu cenário e trazendo diversas raças e criaturas de outros mundos para o nosso. Esse evento cataclísmico resultou do choque e fusão de diferentes dimensões ou esferas de existência, liberando uma quantidade incrível de energia mágica no continente. Esse fenômeno extraordinário permitiu que seres de outras realidades viajassem através das fendas entre os mundos, chegando ao nosso continente. A conjunção das esferas trouxe seres como elfos, anões e gnomos ao continente, mas também trouxe monstros e outras criaturas terríveis. Com a chegada dessas raças, ocorreram conflitos e disputas territoriais, o que moldou a geopolítica e a história do continente até os dias atuais. Além disso, o evento também deu origem à magia em sua forma mais poderosa. A energia mágica liberada pela conjunção permitiu o surgimento dos primeiros feiticeiros e bruxos, que aprenderam a canalizar essa energia para realizar feitos extraordinários. Isso abriu o caminho para a criação das escolas de magia e bruxaria, como a Escola do Lobo e o Círculo de Feiticeiras. Os detalhes precisos sobre a conjunção das esferas permanecem envoltos em mistério e, ao longo dos séculos, muitas lendas e mitos foram criados para explicar o evento. As histórias sobre seres vindos de outros mundos e a origem da magia são contadas em todo o continente, tornando a conjunção uma parte essencial do folclore e da cultura das diversas raças que o habitam. Mesmo com o passar do tempo, a influência desse evento cósmico continua a ecoar na vida das pessoas, nas disputas políticas e nas batalhas entre bruxos e monstros. A conjunção das esferas é uma parte integral da mitologia do mundo de The Witcher, reforçando a ideia de que o continente é um lugar de mistérios profundos e histórias inexploradas. Fato 6. A linguagem da magia. A magia é uma força poderosa e misteriosa no universo de The Witcher, e os feiticeiros e bruxos precisam dominar a linguagem mágica conhecida como élfico antigo para acessar todo o seu potencial. Essa língua ancestral é uma parte essencial do estudo da magia e é usada para lançar feitiços complexos e acessar conhecimentos arcanos. O élfico antigo é uma língua criada pelos elfos, uma das raças antigas e sábias do continente. Os elfos têm uma conexão profunda com a magia, e sua língua foi considerada a mais próxima da linguagem dos seres primordiais que habitaram o continente na era da conjunção das esferas. Os conhecimentos mágicos contidos no élfico antigo são vastos e profundos, e muitos dos grimórios e pergaminhos mais antigos estão escritos nessa língua. Os feiticeiros e bruxos, ao longo dos séculos, dedicaram-se a estudar e decifrar essa língua para compreender seus segredos. Dominar o élfico antigo não é uma tarefa fácil, exigindo anos de estudo e prática. Além disso, a pronúncia correta é fundamental, pois uma entonação errada ao lançar um feitiço pode levar a resultados desastrosos. Aqueles que dominam essa língua ganham acesso a uma ampla variedade de feitiços poderosos e encantamentos únicos,
bem como a capacidade de interpretar textos antigos que contêm informações sobre a história e os mistérios do continente. Vale ressaltar que o conhecimento do élfico antigo não está limitado apenas aos feiticeiros e bruxos. Alguns elfos remanescentes ainda preservam o conhecimento de sua língua ancestral e, ocasionalmente, compartilham esse conhecimento com aqueles que consideram dignos. No entanto, o élfico antigo não é a única língua mágica no universo de The Witcher. Existem outras línguas arcanas que têm propriedades mágicas e são usadas para propósitos específicos. Cada uma dessas línguas possui sua própria história e origem, adicionando uma camada adicional de complexidade e fascínio ao mundo da magia no continente. Fato 7. A Escola do Lobo. A Escola do Lobo é uma das renomadas escolas de treinamento de bruxos no universo de The Witcher. Localizada nas Montanhas Azuis, essa escola tem uma longa história e é conhecida por produzir alguns dos bruxos mais habilidosos e destemidos do continente. Os bruxos da Escola do Lobo são especializados em combate corpo a corpo e são treinados para enfrentar monstros e criaturas sobrenaturais com maestria. Sua arma distintiva é a espada de prata, uma lâmina forjada especialmente para lidar com as criaturas mais aterrorizantes que assolam o mundo. O treinamento na Escola do Lobo é árduo e rigoroso. Os jovens recrutas, geralmente órfãos ou crianças abandonadas, são levados para a escola em uma idade precoce para iniciar seu treinamento. Sob a tutela de bruxos mais experientes, eles aprendem a arte da caçada, o manejo das espadas e o uso dos sinais mágicos. Além das habilidades de combate, os bruxos também recebem instrução em alquimia, aprendendo a preparar poções e elixires que os ajudam em suas missões. A alquimia é uma parte crucial do arsenal do bruxo, fornecendo vantagens táticas durante a caçada de monstros. Fato 8. A Crise dos Espíritos. Foi um período sombrio e assustador na história do continente, em que espíritos revoltados retornaram do além para assombrar os vivos. Esse evento catastrófico teve consequências devastadoras e exigiu a intervenção dos bruxos e feiticeiros para conter a ameaça sobrenatural. A crise começou quando o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos foi perturbado. O véu que separa esses dois reinos foi rasgado, permitindo que espíritos inquietos e criaturas das trevas atravessassem para o mundo dos mortais. Esses espíritos, muitas vezes afligidos por ressentimentos e desejos inacabados, voltaram com fúria e sede de vingança. As almas penadas, espectros e fantasmas que assolavam o continente durante a crise dos espíritos eram uma ameaça terrível para as pessoas comuns. Elas provocavam aparições assustadoras, causavam caos e podiam até mesmo levar à morte aqueles que cruzassem seu caminho. Para enfrentar essa crise sobrenatural, os bruxos e feiticeiros foram chamados para conter a invasão dos espíritos e restaurar o equilíbrio entre os dois mundos. Eles realizaram rituais e feitiços poderosos para enfrentar essas entidades desencarnadas e guiá-las de volta ao além. A crise dos espíritos foi uma época de grande sacrifício e perigo para os bruxos, já que muitos deles enfrentaram enfrentamentos mortais contra essas entidades vingativas. Eles tiveram que usar todo o seu conhecimento em magia, combate e alquimia para combater os espíritos e proteger as pessoas comuns. Fato 9. A bruxa Ciri. Ciri, também conhecida como Cirila de Cintra, é uma personagem central e uma das figuras mais importantes no universo de The Witcher. Ela é uma jovem extraordinária, com um destino profético, que tem um papel significativo na história do continente. Nascida como a princesa de Cintra, Ciri é filha do rei East-Tuirciage e da rainha Calante. Infelizmente, sua infância é marcada por tragédias, pois a cidade de Cintra foi invadida pelo exército do Império de Nilfgaard, resultando na morte de seu pai e na captura de sua mãe. Esse evento marcou o início de uma jornada repleta de desafios para a jovem Ciri. Após a queda de Cintra, Ciri foi forçada a fugir para escapar das garras de Nilfgaard e acabou sendo perseguida por caçadores de recompensas inimigos que desejavam se apropriar de seu destino profético. Em meio à sua jornada solitária, Ciri cruza caminhos com Geralt, e uma conexão especial se forma entre eles.
Geralt acaba se tornando mentor e figura paterna de Ciri, ensinando-a a arte da espada e orientando-a na compreensão de seus poderes mágicos únicos. Ciri é uma bruxa especial, conhecida como uma fonte, que possui uma grande afinidade com a magia, tornando-se um alvo para aqueles que desejam controlar seu poder. Ela possui habilidades sobrenaturais, incluindo a capacidade de viajar entre diferentes dimensões e tempos, o que a torna uma figura crucial em eventos proféticos que podem mudar o destino do continente. Ao longo de sua jornada, Ciri enfrenta inúmeros desafios e perigos, sendo perseguida por forças misteriosas que buscam explorar seu poder e influência. No entanto, ela também encontra aliados leais, como Yennefer de Wengerberger e Triss Merigold, feiticeiras que a ajudam em sua busca por respostas e segurança. A história de Ciri é marcada por escolhas difíceis e sacrifícios, e seu destino está entrelaçado com o de Geralt e o de todo o continente. Sua trajetória é uma das mais cativantes e emocionantes do mundo de The Witcher, destacando sua coragem, determinação e força como uma bruxa singular e uma peça-chave em uma saga épica de magia, monstros e intriga política. Fato 10. O mistério do Wild Hunt. O Wild Hunt, também conhecido como caçada selvagem, é um dos mistérios mais enigmáticos e assustadores do universo de The Witcher. Trata-se de uma força sombria e sobrenatural que se manifesta através de uma caçada implacável, liderada por um grupo de guerreiros etéreos montados em cavalos esqueléticos e vestidos com armaduras negras. Os membros do Wild Hunt vêm de outra dimensão, conhecida como Reinos do Gelo. São seres élficos amaldiçoados, aprisionados por uma busca eterna por poder e vingança. Eles viajam entre os mundos, cruzando as fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos, para perseguir suas presas. O Wild Hunt é liderado pelo Rei da Caçada, um ser temível e impiedoso. Sua figura sinistra é envolta em segredos e mistérios, e a verdadeira natureza de sua busca é motivo de especulações e lendas sombrias em todo o continente. O principal alvo do Wild Hunt é a jovem Ciri, a bruxa que mencionamos anteriormente, devido ao seu poder como fonte e sua habilidade de viajar entre dimensões. Os membros do Wild Hunt a veem como uma chave para seus objetivos, buscando capturá-la para fins desconhecidos. Geralt de Rivia, como figura protetora e figura paterna de Ciri, se torna um dos principais opositores do Wild Hunt, enfrentando-os em batalhas épicas. A presença do Wild Hunt representa uma ameaça existencial para o continente, e Geralt se empenha em proteger Ciri e desvendar os segredos por trás dessa força sinistra. No entanto, os motivos reais do Wild Hunt permanecem envoltos em mistério, e suas verdadeiras intenções são objeto de especulações e interpretações diversas. Alguns acreditam que o Wild Hunt busca dominar o continente e mergulhá-lo em trevas, enquanto outros teorizam que seu objetivo é alcançar a redenção e escapar da maldição que os prende aos Reinos do Gelo. O mistério do Wild Hunt é uma das tramas mais complexas e intrigantes de The Witcher, adicionando um elemento de horror cósmico ao mundo fantástico da série. O destino de Ciri e o confronto com o Wild Hunt são elementos essenciais do enredo, impulsionando a história para um clímax emocionante e surpreendente. A busca por respostas sobre essa sinistra caçada é uma jornada emocionante, que explora temas de poder, sacrifício e o significado da própria humanidade em um mundo de magia e criaturas míticas. Se você está gostando do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Clique no botão de inscrição e depois no sininho para receber todas as atualizações. Aproveite os próximos vídeos e obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Até mais!